Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Explica Isso Direito Concursos. Vocês que nos acompanham aqui por conta do concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Olha lá, hein? Uma sequência de novas aulas de normas da Corregedoria. Se você já conhece aqui o canal e tem assistido normas da Corregedoria aqui com a gente, as aulas gravadas para o concurso de 2023, houve alteração das normas em janeiro de 2024 e nós já temos o PDF completo de todas essas normas lá na nossa plataforma explica isso direito concursos.com. Explica isso direito concursos.com. Além de normas da Corregedoria, você encontra toda a matéria atualizada de direito para o concurso de oficial de justiça e você adquire por menos de R$ 50 e você nos ajuda aqui ao canal, né, a crescer e disponibilizar cada vez mais aulas gratuitas para vocês. Esta é a primeira aula de normas da Corregedoria para esse concurso versão 2024. Então, desconsiderem as normas anteriores gravadas para o ano passado. Comece a acompanhar novamente aqui, é importantíssimo, tá bom? Muito importante mesmo. A gente vai até indisponibilizar as aulas que estão lá na plataforma, porque elas estão desatualizadas e estamos aqui com aula nova atualizada para vocês. Não é inscrito no canal? Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seus comentários, deixe seu gostei, porque isso ajuda bastante a gente, tá? E a gente ajuda vocês com as aulas, vocês nos ajudam. Norma da Corregedoria, pessoal, se você nunca viu aula sobre isso, que são normas da Corregedoria? São as normas de serviço a que os oficiais de justiça e todos os serventuários da justiça, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de São Paulo, devem obedecer no seu dia a dia para executar os serviços inerentes aí a cada uma das funções. No caso aqui, é voltado mais para o oficial de justiça, porque são os artigos exigidos pelo edital agora 2024 para o concurso TJSP da capital. Vou mostrar aqui na tela para vocês, para que a gente possa lendo e explicando. Quem nunca viu isso sabe que é uma matéria que realmente só quem lidou com isso um dia é que sabe explicar realmente e vocês estão em boas mãos aqui, tá bom? Vamos lá então. Prontinho na tela para vocês, né, pessoal? Ó, vão aí contando para mim o que vocês têm achado aí do curso, não é? Eu espero que estejam gostando, tá? Bom, a primeira parte vai falar da missão, né, da visão e princípios institucionais da Corregedoria Geral da Justiça, normas da Corregedoria 2024. Bem, a Corregedoria Geral da Justiça alinha-se às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, Presidência e Conselho Superior da Magistratura e órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na implementação de um poder judiciário voltado para a eficiência, isso é importante, né? Eficiência, intuito de reconhecimento pela sociedade como efetivo instrumento de justiça, equidade e paz social. Bem, essa, esses daqui são as diretrizes. O que são as diretrizes? São os princípios, né? Os princípios, ok? Normas da Corregedoria, como eu já disse, são as normas que os funcionários do Tribunal de Justiça devem obedecer. Acho tranquilo esse primeiro parágrafo, ou melhor dizendo, primeiro artigo. Acho difícil que eles peçam isso. Eu acho difícil. Tem muita novidade aqui nas normas mais adiante, principalmente a partir do artigo 994 em diante aí. Então, eu creio que
conhecer isso é importante, mas não sei se eles vão pedir o que está escrito aqui. Artigo 2º diz, são princípios institucionais da corregedoria. Eu disse ali, né, que aqui eram os princípios, né? Na verdade, os princípios estão aqui, ó, no artigo 2º, tá certo? Essas são mais as diretrizes mesmo, os objetivos, né? Então aqui não são os princípios, aqui são os objetivos. Os princípios estão elencados aqui no artigo 2º. Quais são os princípios institucionais da Corregedoria Geral da Justiça, que é um órgão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? O que faz a Corregedoria, pessoal? É ela que faz as normas de serviço, tá bom? E é baseando-se nessas normas que o juiz corregedor permanente ele vai verificar se os serventuários estão trabalhando de acordo com as normas. Normalmente, o juiz corregedor permanente é o juiz responsável por aquela comarca, por aquele serviço aí da sua cidade, tá? Princípios. Eticidade. O que é eticidade? A ética, né? Então, as normas são pautadas pela ética, tá bom? A ética. Imparcialidade, ou seja, o objetivo não é aqui atender a um ou outro, é de ser imparcial para ser o mais justo possível. Probidade, o que é probidade? Honestidade, tá? Então, a honestidade. Quarto, né? Lendo errado, hein, professor? A transparência administrativa e processual. Transparência administrativa, ou seja, todos os atos administrativos devem ser transparentes, devem ser divulgados e o conhecimento dado a quem de direito, né? E também quando há um processo contra um funcionário, é necessário que haja bastante transparência. Então, isso como eu disse aí, é um dos princípios, tá? 5. O aperfeiçoamento da qualidade e produtividade dos serviços. Veja, princípios, né? Aperfeiçoamento da qualidade e produtividade dos serviços prestados à comunidade. 6º, a satisfação e bom atendimento do usuário sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, cor, idade, condição social, filiação religiosa, orientação sexual e quaisquer outras formas de discriminação. É o princípio da não discriminação, né? Celeridade, celeridade é rapidez, tá? Rapidez processual. Rapidez na prestação de serviço, na prestação de informações que são requisitadas. Rapidez também nos processos administrativos. Acessibilidade diz principalmente respeito àquela acessibilidade digital, né? Para que normas, para que processos administrativos, rotinas administrativas sejam acessíveis por meio digital, através do site do Tribunal de Justiça e através aí dos meios, né, que o Tribunal de Justiça se utiliza, diário oficial, né, para tornar público aí e acessível não só aos cidadãos, mas também aos funcionários, né, ao servidor público. Outro princípio é a responsabilidade social e ambiental. Isso é novidade, né? Por isso que as normas mudaram, né? Essa responsabilidade social e ambiental é importantíssima hoje em dia dentro do direito, né? Responsabilidade na gestão da informação e do conhecimento, ou seja, uma gestão de informação que é prestada ao seu público e de conhecimento, que seja feita uma gestão com vistas à efetividade da prestação do serviço, né? Credibilidade, ou seja, as informações não podem ser colocadas em xeque, ou seja, ser duvidosas, né? Então, um dos princípios é credibilidade, buscar a credibilidade para que a Corregedoria Geral de Justiça e o tribunal como um todo, ele possa ser um exemplo para a sociedade. O aprimoramento dos canais de comunicação, tanto internos quanto externos.
e a modernização tecnológica que o Tribunal de Justiça vem aí desde praticamente 2010, até um pouco antes, implantando gradativamente o seu sistema e atualmente os processos, tanto judiciais quanto administrativos, são totalmente digitais. Parágrafo único, né? Diz que os princípios contidos neste artigo de observância obrigatória, ou seja, não é apenas uma diretriz qualquer, todos devem se pautar dentro do tribunal para observar esses princípios de forma contínua e permanente e que conformam a existência da Corregedoria Geral da Justiça, regem sua atuação normativa, ou seja, enquanto criador de normas, orientadora, né, ou seja, para orientar os serviços, buscando a melhoria dos serviços prestados, reorganizadora de procedimentos, fiscalizadora junto a todos os ofícios de justiça, que são os cartórios, para que verifique se todos os serventuários estão agindo de acordo com as normas, e disciplinar punitivo, ou seja, se for o caso, instaura um processo administrativo com vistas à punição, orientação, né, dos funcionários com respeito à conduta dos seus órgãos e seus agentes subordinados a ela, ou seja, a corregedoria. O artigo 3º diz assim: a Corregedoria Geral da Justiça estimulará a conciliação entre as partes, divulgará decisões judiciais predominantes em litígios recorrentes e incentivará o debate sobre o significado do princípio da dignidade da pessoa e do respeito aos direitos fundamentais como forma de prevenção de conflitos. Veja, as normas elas vão se nortear pelo princípio da conciliação entre as partes, ou seja, fazerem as partes entrarem num acordo, né, para que as decisões judiciais, litígios e tudo mais possam responder e possam obedecer os princípios da dignidade da pessoa humana, do respeito aos direitos fundamentais, como forma de prevenção de conflitos. Importante isso aqui, né? Quarto, para a efetivação da missão, observância dos princípios e medidas institucionais contidos nesse capítulo, os órgãos subordinados à Corregedoria Geral da Justiça adotarão de imediato os seguintes instrumentos de gestão. Então vamos lá, quais são os instrumentos de gestão que serão adotados pela Corregedoria Geral da Justiça para a efetivação da sua missão, tá? Diante, né, da observância dos princípios e medidas institucionais contidos aqui nesse estudo. 1. A desconcentração do processo decisório na resolução de problemas da unidade em reuniões periódicas sob a coordenação do escrivão judicial, facultada a participação de todos os servidores. Então, olha só. Princípios e medidas a serem adotadas. Desconcentração do processo decisório na resolução de problemas da unidade. O que são unidades? Os cartórios. E isso vai acontecer mediante reuniões periódicas sob a coordenação do escrivão. Quem que é o escrivão, pessoal? O escrivão judicial é um escrevente, tá? Que prestou concurso como escrevente para o Tribunal de Justiça. E esse escrevente tem um cargo de confiança do juiz, né, a quem ele está subordinado. Muito bem, esse escrevente é nomeado escrivão, ele é o diretor daquele cartório. Muito bem, esse escrivão judicial, então, vai fazer reuniões periódicas com a participação dos servidores a ele subordinado, pensando na desconcentração do processo de decisão e na solução de problemas, ou seja, para que a solução dos problemas seja efetiva e não esteja concentrada na mão de uma única pessoa. Todos são responsáveis, não apenas o escrivão, tá?
O escrivão também é uma figura presente lá no Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, né, com funções delimitadas lá por essas duas normas. Assistam às nossas aulas de processo civil e penal e vocês vão acompanhar, vocês vão ver. 2. O sistema de gestão por atividades. Olha só. Aqui, pessoal, não que isso aconteça em todos os cartórios, mas sistema de gestão por atividade seria o seguinte: a ideia inicial das normas da corregedoria era que cada funcionário ou grupo de funcionários se especializasse em determinadas atividades que são exercidas pelos escreventes dentro dos cartórios, certo? E não todo escrevente fazendo todo tipo de trabalho. A ideia era cada servidor se especializa em determinada área. É claro que pode haver uma rotatividade desses escreventes em outras atividades. Essa rotatividade pode ser trimestral, semestral, anual, mas enfim, alguns cartórios não são muito adeptos a essa gestão de atividades dessa maneira, né? Enfim, não precisamos entrar em detalhes, o concurso de oficial de justiça não é de escrevente. 3. O aprimoramento dos procedimentos sem prejuízo da segurança, da completude, ou seja, de chegar a fim, né, os atos judiciais e do devido processo legal, de forma a torná-los simplificados, né? Os procedimentos devem ser o mais simplificados possível, o mais padronizados possível, o mais integrados e convergente entre as diversas áreas, de modo a evitar superposição de competências e repetição de serviço. Ou seja, imagine que várias áreas são competentes para fazer uma determinada coisa e vocês sabem, cachorro que tem muito dono ou engorda demais e passa mal ou morre de fome, como diz aí o dito popular, não é? Então, para evitar superposição de competências e repetição de serviço, deve-se buscar o aprimoramento dos procedimentos sem prejuízo aí da segurança, de se completar os serviços, os atos judiciais em geral, né? O que é um ato judicial? Uma audiência é um ato judicial, né? Uma penhora que um oficial de justiça faz é um ato judicial, ok? Quarto, a incorporação na dinâmica institucional. O que deve ser incorporado na dinâmica? Ok? O que é a dinâmica? A dinâmica é o andamento do serviço, as relações entre as pessoas, né? Não numa questão hierárquica, é uma questão dinâmica, né? A incorporação da cultura da melhoria e da adaptação contínuas. Melhorar a prestação de serviço, a efetividade de serviço e adaptação contínua, ou seja, mudanças estão acontecendo e são contínuas mesmo no tribunal. B. Cooperação, colaboração, respeito e urbanidade, ou seja, educação, né, pessoal? Entre os servidores, independentemente da função desempenhada, ou seja, nada de coronelismo dentro do tribunal. Respeito, colaboração, cooperação, que deve nortear, na verdade, qualquer instituição pública e também empresas de maneira geral. O que mais que deve ser incorporado? Excelência no atendimento ao público externo, as partes de um processo. Quem são o público interno? As partes do processo, quem está entrando com a ação, quem está sofrendo a ação, advogados e a população em geral. Excelência, olha, não é apenas bom atendimento, não. É atendimento excelente, de qualidade e principalmente de respeito, né, ao cidadão que é o responsável aí por recolher os impostos e manter a máquina pública funcionando na medida de que cada contribuinte público possa fazer a sua parte. O constante treinamento, isso é importante também dentro do tribunal, hein? Constante treinamento e ações de transferência de conhecimento, isso hoje em dia é feito tudo
por videoconferência, aulas digitais, mediante revezamento periódico de atribuição, para que todos os funcionários dominem por completo a integralidade dos procedimentos e serviços desempenhados pela unidade judicial, respeitando, contudo, as competências legais do cargo. Aqui está dizendo assim, ó, treinamento constante para que, no fim das contas, todos os funcionários dominem todos os serviços. Agora, a maneira como esse treinamento vai acontecer é as normas da corregedoria, ou melhor dizendo, a corregedoria, ela vai divulgando quase que diariamente novos procedimentos, orientações, ok? Para que o treinamento e o conhecimento dos servidores públicos com respeito a todo o serviço, né, que é desenvolvido dentro de um ofício judicial, entenda-se ofício judicial, um cartório que fica dentro do fórum, tá? Sexto, e também fora, né? Existem os cartórios extrajudiciais, cartório de registro de pessoas naturais, pessoas físicas, onde as pessoas se casam, onde é feito o registro de nascimento, né? Onde é lavrado lá uma certidão de casamento, de divórcio, onde também é lavrada uma escritura pública, registro de um imóvel, etc. Esses são cartórios extrajudiciais, tá? Sexto, a identificação de talentos. Olha só que interessante, né? A corregedoria se importando com talentos, o incentivo à habilidade e ao conhecimento dos servidores e ainda o fomento de boas práticas, ou seja, impulsionar essas boas práticas, divulgá-las, implementá-las, visando a sistemática revisão e melhoria das rotinas de trabalho, ou seja, para que a efetividade da prestação de serviço, tanto interna quanto externa, seja cada vez maior. Para isso, identificar talentos, incentivar habilidades, o conhecimento e fomento de boas práticas, certo? 7. Satisfação do usuário. Esse usuário é tanto interno, viu? Interno quanto externo. O interno são os funcionários públicos, os funcionários, né, do Tribunal de Justiça. O externo, advogados, as partes, o público em geral, a sociedade como um todo. Bom, satisfação do usuário. Uma prestação célere, ou seja, rápida, né, eficiente dos serviços judiciais e administrativos disponibilizados. Então vamos lá. Satisfação do público prestando serviço rápido e eficiente. B. O recebimento de críticas, sugestões e reclamações ou o encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes para o processamento dessas demandas. Se houver uma reclamação quanto a um funcionário, a um maltrato ou qualquer outra coisa, ou recebe essas críticas, sugestões e reclamações ou encaminha para o órgão competente que vai processar essa reclamação, dar um retorno a essa pessoa e até mesmo instaurar um processo administrativo contra o servidor que não está andando na linha, né? Um tratamento interpessoal educado, cortês e respeitoso, ou seja, dentro do serviço público, a norma parece ser repetitiva aqui, mas é importante que todo o tratamento deva ser respeitoso para o público interno e externo também. D. A utilização de linguagem clara e acessível em todas as informações verbais, publicações e divulgações oficiais. Linguagem clara e acessível, né? Evitando aquele jurisdiquês, né? Jurisdiquês que tanto prejudica a compreensão, até mesmo em público especializado, principalmente no público externo, que não é obrigado a dominar esses linguajar, né? Primeiro, a implementação dos instrumentos de gestão previstos neste artigo não importa, ou seja, não implica em observância das rotinas e procedimentos estabelecidos nas normas de serviço. Se a unidade estiver sob a intervenção específica da corregedoria, observar-se-á um método de trabalho resultante da excepcionalidade. Então, olha só,
Isso é importante, hein? A implementação de instrumentos de gestão previstos nesse artigo não importa em inobservância das rotinas e procedimentos estabelecidos nessa norma. Ou seja, implementar instrumentos de gestão que estão previstos aqui nesse artigo não importa em deixar de observar as normas de serviço. Não é que os ofícios de justiça, os funcionários, vão criar normas próprias, criadas por eles a seu bel prazer, para que sejam implementadas ali na sua unidade. Não, não. Ah, implementar essa gestão toda aqui não implica em desrespeitar as normas judiciais constantes aqui nas normas da corregedoria, tá certo? Agora, se por um acaso a unidade que ele quer dizer é o cartório dentro do fórum, né, de uma comarca, lá no fórum. Se a unidade estiver sob intervenção específica da Corregedoria, lá de São Paulo, a Corregedoria lá com sede em São Paulo é chamada de Corregedoria Geral da Justiça. A corregedoria, que é a verificação do andamento de serviço, é feita pelo juiz da própria comarca e é chamada de corregedoria permanente, tá bom? Então, quando falar corregedoria, em geral, está falando da corregedoria geral. Então, se a unidade, o cartório, estiver sob a intervenção da Corregedoria Geral, por quê? Porque mandou para lá os funcionários da corregedoria, porque aquele cartório estava com algum problema muito sério, ingerência, um monte de problema, as normas não estavam sendo obedecidas, o serviço não estava célere, rápido, estava tudo demorado, aquele cartório não estava conseguindo obedecer às normas e cumprir os serviços dentro do prazo, muitas vezes a intervenção por causa disso, até porque o próprio juiz da comarca pede a intervenção da corregedoria. Nessas intervenções, a corregedoria pode, excepcionalmente, implementar um método de trabalho dentro daquele cartório que é excepcional para aquele cartório, para pôr o serviço em dia naquele cartório, entenderam? É isso que está dizendo. Então, implementação da gestão prevista aqui não significa não observar as normas. Agora, essas normas da corregedoria que a gente vai estudar aqui, elas poderão sim, excepcionalmente, ser como que adaptadas num momento muito específico de uma intervenção da corregedoria, que vai autorizar que determinados procedimentos sejam feitos de maneira diferente naquele local única especificamente, tá bom? Parágrafo 2º. As medidas ora editadas serão implementadas sob a coordenação e responsabilidade do escrivão judicial. Eu já expliquei aqui nesta aula, escrivão judicial é o escrevente que tem um cargo de confiança do juiz e de comando de um cartório, tá? Mediante a colaboração de toda a equipe. Então, olha só, medidas ora editadas são implementadas sob a coordenação do escrivão judicial, mas mediante a colaboração de toda a equipe e fiscalização do juiz corregedor permanente. Eu já expliquei. Juiz corregedor permanente, agora há pouco, né? É o juiz da própria comarca, tá bom? O juiz corregedor permanente é o juiz que trabalha lá no fórum. Agora, a Corregedoria Geral da Justiça tem sede em São Paulo. Terceiro, o juiz corregedor permanente, aí que eu acabei de mencionar, ao constatar a eficácia das providências adotadas, essas providências previstas acima que a gente leu, aí, a implantação, né, dessas, não normas, mas a implantação desses procedimentos aí, ao constatar que eles são eficazes, poderá indicar à Corregedoria Geral da Justiça, lá em São Paulo, o nome dos servidores que mereçam elogio na ficha funcional. Lembra que faz parte agora desses procedimentos valorizar as habilidades dos servidores, as suas iniciativas para melhorar a prestação de serviço? Então, o juiz é quem vai indicar esses funcionários que implementarem essas melhorias e vai indicar os seus nomes à corregedoria para que conste o elogio na ficha funcional. Seria interessante, essa é uma opinião pessoal, né, evidentemente, que
o Tribunal de Justiça implementasse uma, eh, uma, um incentivo financeiro, né, para realmente não apenas elogio constar na ficha, mas que todos ficassem estimulados a, já que implantam melhorias que podem fazer a diferença, ele poderia elogio e subir um pontinho lá, né, numa classe, né, porque os funcionários ele têm uma classificação e o salário melhora um pouquinho, né, poderia melhorar uma letra e aí melhorar a sua remuneração. Quarto, as propostas de inovação experimentadas e consideradas exitosas, ou seja, que tiveram êxito, tá, poderão ser submetidas à análise do Corregedor-Geral da Justiça, sede em São Paulo, na capital, para extensão às demais unidades de serviço. Ou seja, propostas inovadoras foram implementadas, tiveram êxito, então submete ao Corregedor-Geral da Justiça e ele pode mandar determinar que se implante em todas as comarcas do Estado. Bom, estudada essa parte, vamos ver aqui o artigo 33. É um salto aqui nas normas, mas que está previsto lá no edital, né? O edital diz assim, olha, vamos ver até, enfim, esse artigo, aquele artigo não, então vamos lá. Os servidores, aqui vai falar sobre o ponto, viu? É o ponto. O ponto hoje em dia do servidor público do judiciário, ele é digital. Ele é num relógio de ponto? Não. Entra com a sua senha no computador e registra por meio dele um aplicativo que o tribunal disponibiliza e registra o seu ponto digitalmente com sua senha e etc. Os servidores registrarão diariamente na entrada e saída do ponto biométrico, salvo exceções definidas pela presidência do Tribunal de Justiça e observada a regulamentação pertinente. Vamos lá, pessoal. Ó, importante aqui para vocês que estão estudando para oficial de justiça. Servidor registrarão diariamente a entrada e a saída, o ponto biométrico, certo? Salvo exceção definida pela presidência. Vamos ver uma exceção. Uma exceção é o oficial de justiça. Oficial de justiça. Atualmente, olha só, hoje é dia 19 de setembro, o oficial de justiça, ele tem obrigação de registrar o seu ponto uma única vez na semana. Não precisa registrar a entrada e a saída. Uma única vez na semana. Os outros dias são justificados. Por quê? Isso faz com que oficiais de justiça, principalmente de cidades maiores, mas até de cidades menores, tenham que ir ao fórum para simplesmente imprimir os mandados ou pegar os mandados que são impressos e entregues ao oficial. Ele pode fazer isso de casa, certo? E ele vai cumprir isso. Então, quanto mais oficial de justiça ficar cumprindo o seu serviço, melhor. Então, ele atualmente é dispensado pelas normas da própria corregedoria do registro diário. É uma exceção, tá bom? Artigo 47. Os servidores dos ofícios de justiça. O que é o ofício de justiça? É o cartório, vai. É o cartório. A gente normalmente chama os cartórios de judiciais, a cartório judicial, que fica dentro do fórum, e o extrajudicial, que fica fora do fórum. Os extrajudiciais são aqueles cartórios de registro de imóvel, de registro de pessoas naturais, tá? E o judicial são lá, então, os ofícios de justiça. Eles deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial. Atualmente é o SAGE, tá? O próximo ano, 2025, o Tribunal de Justiça vai adotar um chamado EPROC, de eletrônico, PROC de processo, tá? Utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço. Quais são os atos? Emissão de certidão, ofício,
para emitir um mandado, que vai ser feita a carga oficial de justiça, a carga de autos, ou seja, remeter um processo para um outro lugar. Então, os servidores do cartório, eles devem se adaptar de forma contínua à evolução do sistema, que muda praticamente todos os dias, viu? Utilizando as funcionalidades disponibilizadas atualmente dentro do SAGE para emitir certidões, e tudo vai fazendo com que emitir fica mais fácil e esses documentos que são emitidos saem cada vez melhores, tá? Parágrafo único, esquecemos de dar né, pular o parágrafo aqui. Para efeito de divisão do trabalho entre os servidores técnicos judiciários, são os escreventes, tá? Oficiais de justiça e juízes e outras providências necessárias à ordem do serviço, o sistema informatizado, no caso atualmente é o SAGE, ano que vem, 2025, vai ser o EPROC, pelo que tudo indica aí, atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial. Então, olha só, cada processo ele tem um número e, ao mesmo tempo, ele tem um número interno daquele ofício de justiça, sem prejuízo do número do processo, que é um número bem grande e que é um número, uma espécie de número, como que eu posso explicar? É um número que tem um tamanho que no Brasil inteiro todos os processos acabam tendo todo esse tamanho aí, tá? Bem, esse número de processo a que ele se refere aqui, tem lá a que comarca se refere o processo, enfim. Mas vamos lá, então além do número do processo, tem um número de controle interno nas unidades judiciais, ou seja, nos ofícios de justiça, ou seja, nos cartórios, tá certo? A subseção 2 fala da segurança do sistema, artigo 49, né? Que nós vamos ver agora. Segurança do sistema é importante, isso aqui pode cair no concurso, evidentemente. Os níveis de acesso às informações e respectivo credenciamento, ou seja, senha dos funcionários, todo funcionário do Tribunal de Justiça tem uma senha para acessar o sistema. Então, nível de acesso. O que é nível de acesso? Um oficial de justiça ele tem um nível de acesso, ele consegue acessar determinadas funcionalidades do atual SAGE. Provavelmente, quando vier a ser o IPROC em 2025, deve acontecer a mesma coisa. Então, o oficial de justiça ele tem uma limitação, ele acessa determinados, digamos, serviços dentro do SAGE. Um escrevente, o escrivão, que é o chefe, tem outro acesso, o juiz tem um acesso mais amplo ainda e assim por diante. Então, o nível de acesso à informação e o credenciamento desse funcionário. Por que credenciamento? Vocês são aprovados aí no concurso de oficial de justiça. Vocês serão credenciados para ter uma senha e essa senha vai dar acesso a que vocês possam prestar o serviço inerente ao serviço do oficial de justiça de maneira eficiente. Então, esse credenciamento deve ser feito e o nível de acesso serão estabelecidos em expediente interno pela Corregedoria Geral, com a participação da Secretaria de Tecnologia da Informação, STI. Então vamos lá. Quem que faz o credenciamento e quem que limita o acesso de cada funcionário a quê através de uma senha? Quem faz? Corregedoria Geral da Justiça, com a participação do STI, a Secretaria de Tecnologia da Informação. Parágrafo 1º. É vedado ao funcionário credenciado ceder a sua senha ou permitir que outra pessoa, seja ele funcionário ou não, use a sua senha para acessar indevidamente o sistema informatizado. Lembrando, atualmente é o SAGE, né? Atualmente, setembro de 2024. Parágrafo 2º. Os escrivães judiciais, lembra que aquele cargo de confiança do juiz responsável por um ofício pelo cartório, os escrivães judiciais comunicarão prontamente ao STI, que é o Sistema de Tecnologia da Informação do Tribunal, as alterações no quadro funcional da unidade para o procedimento da revogação ou novo credenciamento. Por exemplo, um escrevente
foi exonerado ou demitido, ele tem que ser descredenciado da sua senha para não acessar mais o sistema. Ou ele foi promovido por cargo de chefe, ele tem que ter um acesso mais amplo ao sistema. Ou ele foi aprovado num concurso de oficial de justiça e deixou de ser escrevente, agora ele vai ter um outro nível de acesso. E assim por diante. Certo? Tudo para a segurança do sistema. Pessoal, esta nossa aula aqui de número 1 fica por aqui. E na próxima aula, especificamente, a gente vai falar sobre aqui os mandados de citação. Olha só, não estranhem que as normas da corregedoria, elas tenham nesse concurso de 2024 mencionado aí que cai do artigo 105 ao 110, mas atualmente as normas da corregedoria, o 106 até o 110 foram revogados, tá bom? Muito bem, mas a gente vai ver isso daqui, ó, do 105 em diante na nossa aula número 2 aqui de normas da corregedoria. Pessoal, olha, essa aula aqui, nem que seja pela leitura que eu estou fazendo, mas pelas explicações, merece aí o seu like, né? Merece a sua inscrição também. E quer saber? Vocês nos ajudariam muito, e mais ainda vocês, se vocês puderem colaborar e adquirir as nossas apostilas em PDF, menos de R$ 50, você compra tudo, ó. Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código Penal, Código Civil, normas da corregedoria, um monte de outras leis que caem aí no concurso, e vocês têm acesso entrando na nossa plataforma lá, explica isso direito, concursos.com, e por menos de R$ 50, você pode até parcelar em 5 vezes, 5 de R$ 10, você baixa aí todas as apostilas. Quase todas as apostilas são comentadas, tá? Normas da corregedoria não são comentadas porque essas normas são novas e os comentários são esses aqui que nós postamos na nossa aula gravada. E vocês vão continuar tendo acesso à nossa aula aqui, tá certo? Vamos lá então, continuemos nosso estudo. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.